o inverno não é um risco grandioso apenas para quem mora nas ruas, para quem vive nas ruas de todas as cidades do Brasil, mas também para todos nós que temos a oportunidade e a alegria de poder ter uma casa acolhedora para ficar. Normalmente, nós buscamos ambientes menores, mais fechados, mas isso também pode ser um perigo, principalmente para os idosos. Nós vamos conversar ao vivo agora com a nossa repórter Samara Bastos, que vai trazer dicas importantes, alertas, para que a gente possa evitar alguns tipos de situações nessa época do ano. Não é isso, Samara? Um bom dia para você. Oi, César, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha. Olha, é isso mesmo, nesse frio as pessoas buscam alternativas que muitas vezes podem ser armadilhas aí na hora de se aquecer. E por isso, então, que nós viemos até a sede aqui do Corpo de Bombeiros em São Paulo para mostrar quais são essas armadilhas e fazer um alerta. Quem vai nos ajudar a fazer esse alerta é o Major Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo. Bom dia, Major. Bom, a gente começa falando do problema mais comum que a gente tem dentro de casa. Hoje a maioria das casas, dos apartamentos tem, que é o aquecedor a gás, né? Que é justamente esse daqui, tem de diversas marcas, mas é basicamente esse. Hoje, o que falta, na maioria das vezes, a maior parte dos problemas é a falta de manutenção. Exato. Infelizmente, as pessoas nessa época vão acabar utilizando muitas práticas diferentes para aquecimento. E olha, um aquecedor desse, ele consome o gás por combustão e também consome o oxigênio daquele ambiente. E o pior, ele vai provocar naquele ambiente um gás chamado monóxido de carbono. Então, tem que ter atenção para o aquecedor, sempre ter um duto que gera o resultado da queima e joga para fora do ambiente, nunca para dentro do ambiente. Então tem que chamar manutenção em caso que tiver um chamuscamento ou algum rompimento desse duto. Como é que eu sei, por exemplo, que o meu aquecedor já está dando problema, caso, por exemplo, ele acabou de passar por uma manutenção, mas houve algum problema, como é que eu sei que ele está com defeito? Olha, normalmente você consegue perceber aqui umas chamas pretas no entorno do aquecedor ou na saída dessa chaminé, onde você tenha furos que fique num lado de fora da casa, por exemplo. Então tem que ter atenção, isso não pode acontecer, porque o resultado da queima, que é o monóxido de carbono, não pode ir para dentro do banheiro. Muitas pessoas já até perderam a vida, famílias, por causa desse tipo de problema. Uma outra dica importante, gente, é que onde esse equipamento estiver, sempre tem que ter uma saída de ar, uma janela aberta, enfim, ele nunca pode estar num ambiente fechado. Olha, uma outra coisa que acontece muito nessa época do ano é que as pessoas fecham tudo dentro de casa porque está muito frio e colocam uma fonte de calor, né? Seja um baldinho ali de alumínio com álcool, por exemplo, ou até mesmo churrasqueira. E aí, o que acontece, Major? Explica aqui pra gente. Olha, você até deu esse exemplo aqui com essa casa, né? Nós temos essa casinha só para exemplificar, porque se você colocar de uma forma improvisada uma madeira, colocar álcool numa latinha, o que acontece é que a combustão ela vai consumir o oxigênio dentro da casa. E o pior, essa fumaça que você vê no entorno, ela vai ficar lá dentro e ela produz também o monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico, que ele pode entrar na corrente sanguínea e uma pessoa pode morrer em minutos. Então você não pode fechar a sua casa, você não pode deixar uma fonte de calor num ambiente onde você vai ter uma combustão e permanecer ali, dormindo, por exemplo. Então não pode fazer isso e o certo é sempre deixar a janela aberta. O correto, gente, né, o mais seguro é, se possível, usar um aquecedor elétrico, que aí sim tem segurança. Porém, tem que tomar o cuidado, né, Major, de não colocar tudo na mesma tomada, como aqui nesse exemplo, porque qual é o risco aqui nessa situação? Nós temos equipamentos que consomem grande potência, por exemplo, uma cafeteira, um forno, o aquecedor. E ele não pode estar ligado numa mesma tomada pelo risco de você sobrecarregar o sistema, o fio fica incandescente, ele pode encostar no material combustível e iniciar um incêndio. Ok, muito obrigada, Major, pelas suas dicas, esses alertas tão importantes, né? E olha, gente, só no ano passado o Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo registrou mais de 3.200 incêndios domésticos e esse ano já foram mais de 1.000, isso que o inverno só está começando. Então,
todo cuidado é pouco, as pessoas realmente precisam ficar alertas a todas essas dicas aqui que o Major deu e se aquecer de uma outra forma, né? Usando aí um pijama quentinho, uma meia e aquela velha e boa coberta sempre funciona. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.